Nos anos de 1980, estando orando à noite, o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma planície e via morros de tamanho mais ou menos de 3x4. E na frente dos morros estava assim abreviados os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, o morro era 3 vezes maior que os outros. E não estava abreviado em letra mais ou menos de 1 metro de altura. Estava escrito sábado. E em cima o arco do concerto. Ao amanhecer o dia, eu fui ter com minha esposa e eu contei a visão para ela e disse para ela: o Senhor me mostrou que o sábado é um dia diferente e a partir de hoje eu não trabalho mais no sábado. Ela, muito franca, falou para mim: se Ele mostrar para mim, eu também guardo, senão eu vou continuar como eu estou. Aquilo entristeceu meu coração, porque nós sempre andamos juntos. E agora seria como um divisor, um balde de água. Eu então peguei a Bíblia e cheguei para ela e disse assim: o Senhor vai mostrar para você agora se foi Ele que me deu esta visão. Fechei a Bíblia na frente dela, pus a Bíblia atrás da minha costa e falei: Senhor, se a visão que me foi dada esta noite vem do Senhor, mostre agora para a tua serva. Abri a Bíblia e trouxe. Quando fomos ler, estava escrito Mateus 5, 17 e 18, que diz: não cuideis que vim abrogar a lei, eu vim cumprir, e até que passe o céu e a terra, não será tirado um i nem um j, sem que tudo se cumpra. Ela ficou assim, meia balançada, e eu fechei a Bíblia novamente e falei para ela: o Senhor vai tirar a dúvida agora. Fechei a Bíblia, pus atrás da minha costa e tornei a falar: Senhor, prova mais uma vez para a tua serva, que é o Senhor que me deu esta visão. Abri a Bíblia, trouxe à frente dela, e quando nós fomos ver onde estava apontando o meu dedo, estava em Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro da tua porta para dentro. Porque o Senhor fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí ela disse amém, acreditou. Tudo bem. Passou 3 dias. Ela já tinha esquecido. Então nós já tínhamos esquecido do fato. E ao dormir ela teve um sonho. Ela sonhou que nós estávamos indo para uma igreja que não era nossa. Ela sabia que não era nossa. Mas quando ela olha assim, a placa estava escrito Igreja Adventista do 7º dia. Então de manhã ela falou e nós ficamos assim, porque na realidade a gente não conhecia nenhuma igreja adventista. Naquele tempo, as igrejas eram assim, mais ralas, vamos dizer. Não tinha internet assim.
não tinha os meios que nós temos hoje, que além da internet nós temos igreja quase que em cada esquina. Mas Deus providenciou. Mas o que eu quero dizer é que dias depois, o Senhor me mostrou a igreja. E eu me vi chegando num salão que eu sabia que era uma igreja. E eu entrei. E lá estava, na realidade, a pessoa que me deu estudos, que era uma adventista que me deu estudos, estava pregando. A igreja estava repleta. E ele na frente falava com autoridade e dizia assim: vocês prestem atenção para fazer exatamente como eu estou ordenando. Vocês têm que obedecer a minha palavra. E o povo, de cabeça baixa, concordava, acenando. Eu estranhei aquilo, porque essa pessoa ele era muito gentil assim. Mas ali ele estava falando com uma autoridade que assustava, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, eu entrei e pelo corredor direito da igreja eu fui andando, procurando um lugar para sentar. Eu já estava perto assim do púlpito. Aí ele me viu e ele disse assim: e você aí, quem é você? Falei: eu sou servo do Senhor Jesus, em nome de Jesus, cai por terra agora. Quando eu falei assim, ele caiu, os pés e as mãos estavam amarrados. E ele se mexia querendo escapar, mas não podia. Aí na plataforma estava o pastor do distrito. E ele se levantou. Ele se levantou e veio e estalou os dedos assim. O pregador sumiu. E ele falou para mim: você vai ter que lutar comigo. A boca dele, os dentes cresceram e saía fogo. Os olhos deles eram como fogo também. Ele tinha uma força na vista que a gente quase não conseguia escapar. E as unhas dele cresceram assim uns 3 centímetros nas mãos. E ele chegou para mim e falou assim: você vai ter que lutar comigo. E me abraçou. E fincou aquelas unhas assim na minha costa. Dali eu fui levado para um lugar. E me foi mostrado o estado da igreja. A gente via pessoas em adultério. A gente via mulheres assim, que não tinha pudor. Via pessoas que enganavam o outro em negócios. E via também, até mesmo o café, que eles diziam que não tomava café, e eles tomavam o café. Eu fiquei meio assim, espantado, assim, com aquela visão, mas continuei firme, porque, afinal de contas, o sábado é um mandamento. Está no decálogo. E o Senhor me pôs nesta igreja. Eu não vim por moto próprio, vamos dizer assim. Nem vim enganado. Eu já sabia de antemão o tipo de igreja, como seria. E durante estes anos todos, tudo aquilo que não era para ver, eu vi. Na realidade,
nós temos falhado como cristãos. Estamos enquadrados na igreja de Laodiceia, porque diz: rico sou, estou enriquecido, mas não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cega, nua. E o Senhor diz que está a ponto de vomitar. Repara que ele não vomitou, está a ponto de vomitar. Porque a igreja nem é fria como o mundo e nem é quente como os discípulos que saíram das mãos de Jesus. E nós temos falhado, principalmente ali em Marcos 16, que é o próprio Senhor Jesus que está falando, quando ele dá a ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aí tudo bem, nós fazemos isso assim com prazer. E a igreja cresceu. Só que o verso 17 e 18, a igreja não cumpre. Não sei por que a igreja não cumpre. Mas, como é profético, nós temos visto o fracasso da igreja, vamos dizer assim, no âmbito espiritual. A igreja não foi ensinada a usar a autoridade do nome de Jesus, a expulsar demônio, a curar enfermos. E como a palavra de Deus não muda, Deus não muda, Deus é intransigente, os princípios dele ele não muda. Então nós vemos que houve, na realidade, um fracasso nesta área. A igreja preferiu investir na alimentação, está certo. Também nos médicos, também está certo. Mas existem enfermidades que são de origem espiritual. E o nosso povo tem medo quando vê alguém endemoniado, quando vê alguém perturbado. E eles fogem, na verdade. E por incrível que pareça, com tanta sabedoria que nós temos, em pleno século XXI, não foi dado esse discernimento para a igreja. E nós, quando tem alguém endemoniado, as pessoas começam a cantar Jeová Castelo Forte e outros hinos. E às vezes, ou quase sempre, os diáconos pegam aquela pessoa, tira do meio ali da multidão e leva para uma sala para cantar e dar uma canseira no demônio. Em vez de usar a autoridade do nome de Jesus, que é a ordem que nós temos do próprio Jesus, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. A igreja preferiu seguir o exemplo de Davi, que naquele tempo Jesus não tinha sido revelado. Então, as ferramentas que Davi tinha era só a funda e a harpa. Então, quando Saul ficava endemoniado, chamavam ele
E ele ia expulsar os demônios cantando hinos com sua harpa. E Deus usou de misericórdia, porque era a ferramenta que Davi tinha. Mas em vindo a plenitude do tempo, quando Jesus veio, veja, ele mesmo deu autoridade. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Sabe, irmãos, isso foi a derrocada da igreja. Porque existem muitas enfermidades que são de origem maligna. Porque antes do pecado não tinha doença, não tinha esses problemas, dificuldade. Adão andava em santidade diante do Senhor e o Espírito de Deus habitava em Adão. Aí a gente fica pensando, poxa, 8 bilhões de pessoas, 50 países que ainda não conhecem o Evangelho porque não entrou nesses países. E nós, como igreja, 20 milhões para 8 bilhões é muita coisa. E desses 20 milhões, todos recebem ordem lá dos Estados Unidos. A direção vem de lá. Por isso, por não usar a autoridade do nome de Jesus, a igreja está, como nós vemos, numa decadência. As pessoas estão apavoradas. Muitos sabem que são demônios que lidam na vida delas, mas não foi ensinado a expulsar demônio, a curar enfermo. A igreja preferiu investir na medicina e também na área da alimentação, que não está errado, só que esqueceu o principal. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos, na realidade, que nós estamos em falta, que a gente precisa de um reavivamento. Faz anos que a igreja procura um reavivamento, mas ela não quis voltar às raízes. Então, me foi dado pelo Senhor a incumbência de pregar a mensagem do primeiro anjo, das 3 mensagens angélicas. A primeira, o Senhor me conferiu. E eu tentei, mandei lá para os Estados Unidos, os nossos líderes, e eles não deram importância. Mandei de novo. A minha história, não deram importância. Tentei aqui no estado de São Paulo com o pastor do estado, também não deu importância. E o Senhor mandou eu pôr no YouTube uma mensagem que é para o mundo todo, uma mensagem que traz vida ou morte, porque nós sabemos que desobedecer a palavra de Deus é morte. O salário do pecado é a morte. E essa mensagem do primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6, 7.
ao falar nessa mensagem, temei a Deus, nós voltamos lá em Êxodo 20, verso 11, que diz, Deus está falando ali no Decálogo, eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, se nós pegamos ali o versículo inteiro, né? Está dando um lembrete a respeito do sábado. E se está mostrando no verso 11, em Êxodo 20, verso 11, está mostrando os 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus. Então nós vemos que corremos sério risco, o mundo corre um sério risco, porque Tiago diz que aquele que guarda a lei e tropeça num ponto é culpado de todos. Então nós vemos que na realidade o primeiro mandamento, o diabo cegou os homens e fizeram eles quebrarem. Nós vemos, não terá outros deuses diante de mim. E os homens, cegados pelo diabo, têm guardado sábado, outros guardam domingo, outros guardam, adoram os astros, adoram o sol, a lua, o mar, adoram imagem de escultura, adoram animais como a vaca, o rato. Enfim, Deus foi ultrajado, porque o primeiro mandamento foi quebrado. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem tolerado. Mas como disse o anjo, é chegada a hora do seu juízo. E nós vemos, no caso, por exemplo, Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não veio só para a igreja adventista. Jesus veio para salvar o mundo. Ele é o Salvador do mundo, não só de uma igreja. Nós vemos então o risco que nós corremos, tanto os que guardam o sábado como os outros, que estamos todos no mesmo, vamos dizer, no mesmo barco. Os muçulmanos guardam a sexta-feira, os pentecostais, acompanhando a Igreja Católica, guardam o domingo. Então nós vemos que moralmente só tinha ou só tem duas igrejas que admitem os 10 mandamentos, que são os judeus e os adventistas. Mas os judeus, eles ainda estão vamos dizer assim, presos pela desobediência a Cristo por não aceitá-lo. Eles vão ter a parte deles no final. E nós, os adventistas, admitimos os 10 mandamentos, mas temos falha em usar a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Então nós, fazendo um resumo, o que a Bíblia diz,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Somente Jesus guardou os 10 mandamentos na íntegra. E nós só podemos ter salvação em aceitar Ele como nosso Salvador, renunciar ao pecado, renunciar à idolatria, para sermos admitidos no seu corpo, para recebermos o poder do Espírito, que a igreja faz tanto esforço, mas por estar em pecado, ela não tem conseguido este poder. Então esse anjo, Apocalipse 14:6, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Repara que esse anjo, Apocalipse, está apontando para Êxodo 20, onde o homem tem falhado. E é onde Deus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se nós ligarmos agora estas palavras, lá em Filipenses 2, de 9 a 11, nós vemos que por Cristo ser o único que guardou os mandamentos, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome da criação. Anjos no céu, homens na terra e os demônios debaixo da terra. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então, a glória de Deus vai ver todos os joelhos se dobrarem diante deste nome soberano. Jesus Cristo. Então, a glória de Deus, verso 11, é ver que todo joelho vai se submeter a Cristo Jesus. Nós, os cristãos, já nos dobramos, aceitamos. Os demônios também têm aceitado, porque quando a gente ordena em nome de Jesus, ele se dobra. Mas existe nos 8 bilhões de pessoas, a maioria não respeita a palavra de Deus. Nem mesmo no meio adventista não se respeita. A gente vê pessoas adúlteras. A gente vê pessoas que usam drogas. A gente vê o mundanismo dentro da igreja. A gente vê uma igreja orgulhosa, que não precisa de mais nada, quer dizer, não precisa de conselho, não precisa, ela se acha toda poderosa, mas está nessa situação degradante, sendo ameaçada também de ser vomitada pelo Senhor. E o conselho do Senhor é que ela venha se consertar, que ponha o colírio nos olhos para que veja. O colírio é o poder do Espírito. E as vestes brancas, para não parecer a vergonha da sua nudez, é a justiça de Cristo. Ele é o sol da justiça. E nós vemos que a igreja não tem força, hoje a igreja não tem poder. A não ser que se humilhe, a não ser que volte às raízes. Porque se Cristo expulsou o demônio e curou o enfermo, e nos deu esta ordem, se os discípulos que saíram das mãos de Jesus no poder do Espírito também fizeram o mesmo, então nós hoje somos uma caricatura. Sabe o que é uma caricatura?
Por quê? Porque o pé de laranja não dá mexerica, não dá abóbora. O pé de laranja não dá abacate, não dá jaca. E Deus não muda. Se Deus não poupou nos dias de Noé, em 3 milhões de pessoas, mais ou menos, 8 pessoas, se Deus não poupou os desobedientes lá no deserto, de 20 anos para cima, todos pereceram no deserto. Se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, saindo apenas Ló com sua família, ainda sua esposa, desobedeceu e virou estátua de sal. Deus não muda. Essa mensagem que o Senhor me deu, como eu disse que sairia do estado de São Paulo, saiu do estado de São Paulo. Nós, com muita luta, estamos cumprindo as ordens do Senhor. Nós temos pouco tempo. Nos foi dito que o que a igreja não fez em tempo oportuno, ela vai ter que fazer em tempo corrido. Nós temos pouco tempo. Na verdade, o Senhor está arrebanhando um povo. Está formando o seu reino desde a cruz. Ele está formando. E Ele nos constituiu reis e sacerdotes para nós reinarmos sobre o pecado. Para nós vencermos em seu nome. Ele está formando o seu reino e muito breve Ele vai vir buscar. O Senhor já está passeando aqui na terra. As pragas estão caindo. Mas a luta maior vai ser a humilhação das pessoas que quebraram a lei do Senhor. O primeiro mandamento. Repara, esses grandes líderes, esses teólogos, vão ter que admitir que o sábado é um mandamento, está na constituição do reino de Deus. E que Deus foi intransigente no passado, com respeito à sua lei. E agora está chegando o fim dos tempos. Deus está botando ordem e está formando um povo que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus, tem o testemunho de Jesus. Quer você pertencer a este povo? Quer você também fazer parte dessa mensagem final deste povo de Deus? Jesus falou que as ovelhas dele vão ouvir a voz dele. E com a graça de Deus nós temos feito, estamos fazendo e vamos fazer a ordem do nosso Deus. Porque os tímidos, covardes não vão herdar. E sem santificação ninguém verá a Deus. Ou nós aceitamos Jesus para ter vida eterna, ou seremos destruídos no fogo eterno. Nós temos a grande tribulação, começou há 1 ano. Nós temos mais 2 anos e meio
para pregar. Depois disso, o homem da iniquidade vai se manifestar. E nós vemos então que Cristo, muito breve, vai pôr um fim nesse mundo de pecado. O recado está dado. Que Deus te ilumine, você que está ouvindo, que Deus te ilumine, que você possa realmente ouvir, conferir na Bíblia. E eu vou ainda dar uma dica. Em Deuteronômio 28, de 15 a 68, você vai ver que a igreja está exatamente vivendo e sofrendo as consequências da maldição pela sua desobediência. Que Deus te abençoe, te ajude e te faça lembrar que sem santificação, sem renúncia ao pecado, você será deixado, nós seremos deixados.